Oi, seja bem-vindo a mais um episódio de Pode Arengar com Alessandra Moraes. Então, hoje eu sou minha própria convidada, isso mesmo. Eu decidi fazer esse vídeo com algumas curiosidades sobre mim, não porque a gente não tem mais convidados, mas simplesmente porque eu não estou conseguindo encontrar os meus convidados, a gente não está conseguindo ter agenda, né, os dias exatos para a gente poder se encontrar. E também porque eu tive que fazer uma pausa e eu também quero conversar sobre isso. Eu quero iniciar falando sobre a pausa. Eu estou gravidinha, já estou quase aí na reta final da minha gravidez, estou esperando um menininho. E no início da minha gravidez eu fiquei assim bem disposta, com muito sono, aquelas coisas, sabe, de grávida, as meninas vão me entender, as mulheres, né? E aí eu tava assim, com pouquíssima energia, então eu estava dedicando toda a energia que eu tinha para cumprir, né, os meus trabalhos, as minhas tarefas, enfim. A gente tem um negócio, eu e meu esposo, então a gente precisa, né, cumprir aí as demandas do trabalho e eu precisava muito ter essa canalizar a energia que eu estava tendo, que no início estava bem pouca, justamente para atender as demandas do meu trabalho e as demandas de casa, né? E então foi por isso que eu fiz essa pausa. Agora eu tô assim me sentindo muito melhor. Obviamente estou chegando, né, na reta final, daqui a pouco o bebê está aqui. E como eu sempre falei, esse é um projeto que eu não quero fazer simplesmente por fazer e nem falar qualquer coisa aqui, até porque eu acho que não é o propósito mesmo, sabe? Eu realmente quero usar esse espaço para fazer algo que venha ser edificante, que venha agregar valor e também que seja divertido. Então foi esse o motivo de ter feito essa pausa e também por conta de agenda. Já tem algumas pessoas que eu quero gravar, porém, por conta de agenda, né, da pessoa ou da minha agenda, a gente ainda não conseguiu gravar, mas assim que puder, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer isso. E para iniciar, de verdade agora, depois de explicar para vocês essa pausa, como eu falei, eu sou a minha própria convidada hoje. E eu pedi para o chat fazer algumas perguntas, bem aleatórias mesmo, nem coloquei nada sobre mim, simplesmente para ele fazer algumas perguntas para mim, de curiosidades sobre mim, para que vocês também possam me conhecer. Apesar da gente já ter iniciado com alguns convidados, e eu acho que as pessoas que eu já trouxe aqui, vocês conseguiram perceber que são pessoas do meu convívio, são a minha filha, por exemplo, né, amigos, então vocês já conseguiram ter mais ou menos uma ideia de como eu funciono nos meus relacionamentos, né? Achei o chat realmente na forma bem aleatória, eu não dei muita informação sobre mim, eu só pedi para que ele fizesse algumas perguntas, curiosidades sobre mim, para que eu pudesse responder. E eu sei que a maioria das pessoas que assistem os episódios que a gente tem postado no Pod, elas me conhecem ou de ouvir falar, ou enfim, por causa da minha cidade, talvez tenham algum tipo de informação sobre mim, muito superficial, então eu decidi fazer isso. E vamos lá para a primeira pergunta. O chat colocou assim: qual é a coisa sobre você que quase ninguém sabe? Eu realmente só fiz as perguntas e deixei, tá? Eu não olhei nada, então eu vou, de certa forma, ser pega de surpresa também, como vocês. E eu vou responder o que vier, realmente, assim, na minha cabeça, né? Para que seja algo bem verdadeiro também, mas bem espontâneo, que não seja nada que eu pensei, enfim. Algo sobre mim que quase ninguém sabe. Tem muita coisa sobre mim que quase ninguém sabe, assim. Tá, vou falar do meu dia a dia, por exemplo. Eu trabalho, né? Apesar de quase não mostrar esse lado meu na minha rede social, eu trabalho. A gente tem uma empresa, eu sou social media, eu sou administradora, mas eu não atuo como administradora todo o tempo, né?
A administração mesmo, eu atuo mais na parte da nossa empresa, mas eu também sou social media. E hoje o meu trabalho é esse, né? Produzir conteúdo, copyright, enfim, esse é o meu trabalho. Então, poucas pessoas sabem. Mas profissionalmente, né? Isso profissionalmente é uma curiosidade sobre mim profissionalmente. Uma curiosidade sobre mim que quase ninguém sabe, por exemplo, eu tenho muitos irmãos. Eu tenho irmãos por parte de pai e por parte de mãe, eu sou a mais velha das meninas, das mulheres, né? Eu sou a irmã mais velha. Então, ao todo a gente chega a ser 9, mas separado parte de pai e parte de mãe. Contei 2 curiosidades já, né? Que eu nasci em Erunepé, a maioria já sabe. Morei em Vira. Eu acho que são algumas coisas que poucas pessoas sabem sobre mim. Uma outra pergunta. Como você se descreveria em 3 palavras? Nossa, chat, né? Vai dificultar a minha vida, mas tá bom. 3 palavras. Eu sou muito... eu sou muito de servir, assim, as pessoas com tempo. Eu sou muito de gostar de ter tempo com as pessoas, sabe? De estar com as pessoas. Então, eu não sei que palavra eu descreveria, assim, mas acho que isso, uma das coisas eu gosto de estar com as pessoas. Eu também me considero muito amiga e assim, eu sou meio avoadinha. Bem avoadinha, assim, de às vezes a minha mente, porque meu temperamento, ele é melancólico, então, assim, eu divago muito, eu fico muito ali nos meus pensamentos, então, às vezes, nesse tempo com as pessoas, eu vou dar uma leve viajada, assim, mas nada muito longe, tá? Então, e eu colocaria mais uma coisa aqui. Nesse processo também de ser meio avoada, as pessoas que já me conhecem, às vezes ela tem uma ideia de que eu simplesmente não estou ali no lugar, mas não é. É porque às vezes eu estou totalmente no lugar, só que muito mais do que elas imaginam. Então, às vezes, eu sou muito de filtrar também as coisas que eu escuto e para discernir aquilo que eu vou falar, que eu vou responder, dependendo da situação. Deixa eu ver. Você é mais caseiro ou você gosta de sair? Eu sou muito arruaceira. Eu sou muito de gostar de sair. Eu gosto de estar em casa. Hoje eu gosto mais de estar em casa. Eu gosto de estar no meu cantinho, de ler meus livros, de estar quietinha, de ter meu tempo, sabe? Quietinha ali. É uma coisa que me recarrega, inclusive, fazer isso, sabe? Ficar sozinha. Mas eu gosto muito de sair. Tipo, eu sempre falo que se eu tiver 10 oportunidades de ficar em casa e uma de sair, eu vou usar a uma para sair. Já meu esposo, não. Meu esposo, a gente é totalmente o contrário. Se ele tiver 10 oportunidades de sair e uma de ficar em casa, ele vai ficar em casa. Mas não é algo que conflita a nossa vida. Isso é algo muito bem resolvido com a gente e tá tudo bem. Que sonho de criança você tinha e mudou completamente depois de adulto? Ó, tem um mosquitinho aqui andando aqui dentro, que eu tentei matar ele, eu não consegui. Ele vai ficar andando aqui, porque eu não vou atrás dele. Um sonho de criança que eu tinha e que mudou completamente. Ah, lembrei. Inclusive, é outra curiosidade sobre mim. Quando eu era criança, e eu também participei de alguns grupos de dança na minha cidade, era algo que eu amava fazer, que eu achava que eu ia fazer, assim, pro resto da vida, porque
não sei, eu me sentia muito bem fazendo, que é dançar. E quando eu vim para Manaus, eu decidi que eu ia fazer o... Calma, gente, que eu tô grávida. Eu ia fazer a prova de dança da UEA, porque eu queria me formar, né, nisso, e tinha já, tipo assim, projetos. Eu já pensava, inclusive, tipo, em projetos de final de curso, de como eu faria, de como eu apresentaria, tinha muito isso, sabe? E aí eu prestei o vestibular, eu fui para a prova prática primeiro, né? Porque dança e música, se eu não me engano, você faz a prova prática e aí depois você faz a prova teórica. E foi muito frustrante para mim na época, porque, assim, tá aí uma outra coisa que vocês vão descobrir agora. Eu me considerava alguém que dançava razoavelmente bem, né? E até, assim, em várias modalidades da prova eu me saí muito bem. Só que eu não tinha nada de balé, então eu tinha que fazer um espontâneo, onde eu tinha que fazer jazz, balé, não me lembro qual era a outra modalidade agora. Então, no meu espontâneo, eu tinha que fazer várias dessas coisas para que os professores pudessem, né, avaliar. Enfim, eles tinham os critérios deles lá. E aí eu fiquei por décimos na prova, por décimos, sei lá, um ponto, sei lá, foi algo assim na época, eu não me lembro agora, já faz muito tempo. Foi realmente assim que eu vim pra cá. E isso me frustrou demais, assim. Eu falei, cara, como assim? Era algo que eu achava que, nossa, ia ser de boa pra mim. E depois, assim, obviamente com a vida adulta e as responsabilidades, eu vi que aquilo não ia me alimentar, né? Eu não ia conseguir sobreviver dançando em Manaus, então eu já estudava para concurso, continuei estudando e deixei aquilo de lado e de fato, assim, hoje não é algo que eu realmente não me vejo nem fazendo mais. Mas é isso. Qual foi uma fase da sua vida que te marcou muito? Nossa, tive muitas fases que me marcaram muito, assim. Acho que até pelo meu temperamento melancólico, a gente é marcado com tudo, né? Mas, assim, eu tenho muitas lembranças de quando eu era criança. Eu tenho lembranças da minha adolescência, que, assim, eu fui uma adolescente, assim, bem rebelde. Dei muito trabalho para minha mãe mesmo. Dei trabalho para os meus amigos, porque eles realmente me suportaram. Eu era uma pessoa insuportável. Então, tive várias fases assim da minha vida mesmo que me marcaram muito. Aqui em Manaus também passei muitas coisas. Mas eu vou contar uma das coisas que acho que, sei lá, pouca gente sabe. Acho que eu quase nunca nem contei. Uma das fases que me marcaram muito foi... Eu morava com alguns amigos que até hoje a gente tem contato. Eles são incríveis, sempre sabe, a gente sempre conversa. E na época eu tinha conseguido um emprego, mas eu precisava morar perto desse emprego e, tipo assim, eu não tinha nada de casa, né? E um dos amigos me emprestou a rede dele e eu me mudei com a rede desse amigo para poder dormir e com a minha mala. Então, meu guarda-roupa era a minha mala e a rede era a minha cama, a rede emprestada. Então, eu passei muitos dias assim. De mês em mês eu comprava uma coisa, por exemplo, no primeiro mês eu lembro que eu comprei o fogão. E era um fogão de 2 bocas e eu acho que alguém do trabalho me presenteou com uma botija de gás. E isso realmente, sim, marcou muito e me marca até hoje quando eu lembro. Porque meio que eu estava saindo do meu lugar confortável, né? Eu morava com os amigos e a gente compartilhava tudo e era incrível. Meus amigos, assim, são incríveis até hoje, todos já têm família. Mas me marcou muito, assim, viver cada etapa, sabe? Comprando o meu fogãozinho, a minha cama, que depois eu comprei uma cama de solteiro,
Depois eu lembro que eu tinha uma pessoa, eu tinha um relacionamento, e essa pessoa, ela levava o isopor com gelo antes de eu ter comprado a minha geladeira, né? Então, assim, foi realmente uma fase que me marcou muito, assim, de muito sacrifício, mas aquilo me moldou e até hoje, assim, eu dou muito valor para cada coisa, sabe, que eu conquisto. Desculpa, eu quase chorei, galera, mas é porque eu sou chorona também. Qual o momento... eu lembrei, eu li agora e eu lembrei imediatamente do momento mais vergonhoso que eu já passei, que é essa pergunta. Gente, eu, como eu já citei aqui, né, eu fui uma adolescente muito rebelde. E aí, eu morava na cidade vizinha, Irunepé, lá, uma cidade colada, né? Acho que é 2 dias, não me lembro agora, de barco, que é em Vira. Eu morava com a minha mãe lá, minha mãe foi trabalhar, né? Ela, como é que fala, meu Deus? Gente, minha cabeça tá péssima, tá? Então vocês vão relevando. Os patrões dela iam viajar para essa cidade para trabalhar e queriam que ela fosse junto, porque eles já trabalhavam com ela há algum tempo e então ela decidiu que iria também, tá bom. E aí, assim, no interior, né, quando vai ter festa, a gente se prepara, tipo, semanas, né, para estar naquela festa e acontecer algo desse tipo, só que eu estava doente. E eu vou resumir bem essa história, porque ela é bem longa, assim, é bem problemática, inclusive. Na nossa época, o conselho tutelar, ele funcionava assim, os adolescentes, né, os menores de idade não podiam ficar na rua a partir de certo horário e funcionava, né, era algo que realmente funcionava e tudo. Eu não sei como funciona agora, não sei, não tenho nem ideia mesmo, mas na época a gente era avisado, né, olha, daqui a pouco vai dar o horário, então se você é menor de idade, você tem que sair agora, ir para sua casa e tal, não sei o quê. Só que assim, eu estava doente, a minha mãe falou, olha, você não vai, porque amanhã você tem o aniversário da sua irmã para fazer na escola. Além disso, você está doente. Eu tive 2 vezes paralisia facial, apesar de que nem todo mundo sabe disso. E nesse momento, eu estava com paralisia facial. E ela falou, você não vai porque, enfim, você está doente e se você for presa, você vai ficar lá. E minha mãe, assim, ela prometia, ela cumpria, amigos. E se ela me prometesse um soco, ela ia me dar um soco, entendeu? Então, eu sabia que enfim, se eu fosse detida algum dia, eu ia ficar lá forever. E aí, o que aconteceu? Ela falou que eu não iria e tal, não sei o quê. E aí eu falei, cara, eu vou. Quando der o horário que eles avisarem, eu venho embora. Vou esperar ela dormir. O que aconteceu? Fugi, pra resumir. Fugi. A gente só tinha uma chave da casa, porque a gente era recém-chegado, não tinha tirado cópia nem nada. Deixei a TV ligada para ela achar que eu estava assistindo e fui. Enfim, fui pra festa, entrei, não avisaram que o conselho ia pegar, então fiquei, tipo, despreocupada. Então, se não avisaram até agora é porque tá liberado, ou não vem, ou ainda não tá na hora. Pra resumir, eu fui detida e a minha mãe, eu fui detida às 11 da noite, a mamãe só foi no outro dia lá. E ela só foi porque o patrão dela ouviu que alguém falou para ele que eu estava detida, né, por causa dessa situação do conselho, enfim. Então, foi muito vergonhoso porque eu era recém-chegada na cidade, eu já estava estudando. Então, quando eu cheguei na sala de aula, todo mundo ficou, não sei o quê. Todo mundo ficou falando, então, assim... E eu era uma adolescente mesmo rebelde, eu era muito tímida e muito fechada. Ainda sou um pouco, mas
aquilo meu Deus, assim, foi terrível, foi uma vergonha terrível, assim, para mim. Mas graças a Deus que a minha mãe foi me buscar, não me bateu, pela primeira vez na vida ela não me bateu em público na outra cidade, que, enfim, é uma outra história. Mas realmente foi bem vergonhoso. Qual é um grande sonho que você não contou para muita gente? Eu acho que eu não vou contar, eu não vou falar esse aqui ainda. Eu vou tirar um outro momento para falar sobre isso. Qual um medo seu que quase ninguém imagina que você tem? Gente, eu tenho medo de cachorro. É assim, é patético, eu sei. É horrível, mas eu tenho medo de cachorro porque eu fiquei traumatizada com uma situação que também é bem vergonhosa de contar. Inclusive, eu não vou contar isso para vocês, porque, assim, é bem vergonhoso. Mas eu tenho trauma, e, assim, e é um negócio que... E eu tenho um cachorro em casa. Só que, assim, meu cachorro é pequenininho, né? Então, eu não sei como funciona isso na minha mente, mas, assim, eu já tentei muito, tá? Vencer isso. Mas assim, quando é um cachorro grande, ou se eu tô passando na rua a pé, eu avisto o cachorro de longe, eu volto. Porque eu tenho muito medo, muito assim. Não é medo normal, entendeu? É pavor mesmo, sabe? Se alguém escrevesse um livro sobre você, que título seria? Eu acho que seria, assim, eu nem sei dizer isso, porque eu tenho 33 anos, né? Então, eu sou relativamente nova, mas eu vivi muitas coisas, assim, a percepção que eu tenho, às vezes, conversando, e eu tenho amigos muito jovens, eu tenho amigos jovens no sentido assim, da minha idade, um pouco mais novos, e tenho amigos mais velhos, então, eu consigo ter relacionamentos e formar, conversar com vários tipos de pessoas de várias idades e eu acho isso uma benção porque eu gosto muito, né, como eu já falei, eu gosto de ter esse tempo, eu gosto de aprender e eu acho que uma das formas de você aprender é você conviver com as pessoas, é você conversar. E eu converso com todo tipo de idade, né, seja, inclusive com criança também, eu gosto muito. Então, a percepção que eu tenho é de que eu vivi muita coisa para pouca idade, não dá para dizer muita pouca idade, mas eu vivi muita coisa para pouca idade, então a percepção que eu tenho é de que assim a minha mente está sempre, não sei explicar isso para vocês assim em palavras, mas eu acho que seria algo sobre isso, sabe? Sobre o quanto eu vivi, sobre como eu vivi. Acho que alguém escreveria sobre a forma como eu vivi. É isso. Eu acho que é isso. O que você acha que é indispensável para você em uma amizade verdadeira? Assim, não é que não é que é indispensável. Eu não sei se eu diria isso, mas assim, eu considero muito a forma como eu entrego a minha vida numa amizade. Obviamente que as pessoas são diferentes, elas têm formas de amar e de corresponder às nossas expectativas de forma diferente. Mas eu dou sempre liberdade para que a pessoa seja exatamente o que ela é, sabe? E se eu percebo que essa amizade é realmente nutrida de lá, e aí, obviamente, eu, né, daqui, nutro isso também, nutro esse sentimento, esses momentos, eu acho que é uma coisa recíproca, então eu acho que eu tenho liberdade para dizer
quando me fere, ou se me fere, ou o que pode melhorar, ou o que não tá legal. Então eu acho que se essa é a palavra de imprescindível, não pode faltar, eu acho que é isso, sabe? Você corresponder não com a expectativa da pessoa, vamos dizer assim, mas você corresponder com a sinceridade, você dizer, amiga, então eu acho que isso que você está esperando de mim não tá muito assim compatível com o que eu tenho para te oferecer, ou então, não sei, eu acho que você não tá sendo compatível com aquilo que você consegue me dar, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Deixa eu ver. Que erro do passado moldou muito quem você é hoje? Nossa, eu errei demais. Eu ainda erro muito, assim. Mas eu não sei nem dizer, assim, qual o erro, porque eu tive uma sucessão de erros, né? Eu fiz muita cagada na vida. Mas a partir do momento que eu decidi na minha vida, porque é uma decisão que a gente precisa tomar na nossa vida, né? Que eu decidi que eu ia viver uma vida diferente da vida que eu vivia. E aqui entra também, obviamente, uma decisão por uma consciência de que eu não sou só isso aqui, só essa carne aqui, de que isso aqui vai acabar, de que eu sou uma pessoa eterna. Então, ter essa consciência me fez querer viver uma vida diferente da vida que eu vivia. Então, não é que os erros lá de trás me moldaram. É essa a pergunta? Moldou muito quem eu sou, né? Assim, não é que eles me moldaram, mas a partir do momento que eu entendi que aquela vida não fazia mais sentido, ou não faz sentido em algum aspecto, eu realmente decidi que eu não ia mais fazer, que eu não ia mais viver aquilo, que eu não ia mais me submeter a muitas coisas das quais eu me submetia. E é isso, foi realmente uma decisão. E aí aqui uma decisão, como eu sempre falo, é igual perdão. Perdão a gente não faz só quando a gente sente que tem que fazer. Perdão é uma decisão, é você dizer, eu não vou cobrar mais a pessoa por aquilo que ela fez. E aí quando e não significa que eu vou esquecer o que ela fez, eu vou lembrar. Mas quando eu lembrar, eu vou lembrar também que eu decidi não cobrar mais. Então todo dia, quando eu me lembrar, poxa, fulano fez aquilo comigo. Ah, mas eu decidi que eu não ia mais cobrar. Então todo dia para de doer. Toda vez que eu lembro que eu decidi não cobrar mais, para de doer. Então, é isso. Tem mais algumas perguntas aqui, mas eu acho que vai levar muito tempo. Eu não queria que fosse muito grande esse vídeo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tava com muita saudade de fazer isso. Eu gosto muito de conversar, enfim, de colocar os meus pensamentos para fora. Eu faço muito isso com os meus amigos, mas, como eu falei, o propósito desse podcast é realmente, de alguma forma, agregar na vida de alguém ou edificar a vida de alguém, fazer com que alguém tenha uma percepção sobre algo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e depois eu volto com mais um episódio também sobre isso. Tchau!